Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estamos aqui iniciando mais uma transmissão. Está tendo alguma dificuldade aqui da minha parte, não sei o que pode estar acontecendo. Mas vamos aqui dando início ao culto de oração que fazemos sempre às terças-feiras, nesse mesmo horário, às 19 horas. E falo aqui da congregação do Betel Brasileiro no Siqueira. Essa live é feita na minha casa, mas congrego nessa igreja. Fica aqui próximo ao terminal do Siqueira, em Fortaleza, no estado do Ceará. Esse culto é culto de oração, como mencionei, e os cultos semanais são na terça-feira às 19 horas. Às quintas-feiras, culto de doutrina também às 19 horas. Nos domingos nós nos reunimos na congregação, quando não estamos impedidos por essa pandemia, às 18h30. E às segundas-feiras estão acontecendo as transmissões dos cultos de adoração. Esse é o momento em que nós nos reunimos com o objetivo de aprendermos mais de Deus, orarmos ao Senhor, ministrarmos uma palavra e depois separamos um momento para que possamos estar juntos apresentando a Deus as nossas necessidades, orações de agradecimento e enfim estarmos louvando ao seu nome. Está conosco aqui já presente Betel Brasileiro do Siqueira. Eu não consigo visualizar os comentários, não sei o que é que pode estar acontecendo aqui com o meu celular. Se algum irmão puder já fazer menção de comentários aí, para que a gente possa ver se já estão registrados. Não estou conseguindo visualizar, mas sei que já tem duas pessoas aqui ao vivo, né? Que é a Raine Gomes e Betel Brasileiro Siqueira. Ótimo, agora eu estou conseguindo visualizar. Amém, amém, que Deus te abençoe, minha irmã. Quero pedir desculpas aqui pela dificuldade que estou tendo aqui, parece que já normalizou aqui direitinho. Penso eu que está tudo em paz, está funcionando aqui melhor. Amém, glória a Deus, já estou conseguindo visualizar. Deus abençoe a todos. Quero cumprimentá-los com a santa, gloriosa paz do Senhor, paz que excede todo entendimento, a paz que nos enche de alegria, que nos dá um sentido para a nossa vida. E vamos aqui ficar nesse momento de cumprimentá-los, né? Mais um minutinho aqui, às 19 horas e 6 minutos, tá ok aí, Kátia? Tá bom, obrigado. Kátia já sinalizou para mim que está bem aqui a transmissão. E eu quero convidar os meus irmãos para já ir abrindo a Bíblia de vocês em 1 João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. 1 João, capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo 10. Louvamos a Deus pela vida daqueles que estão assistindo, estão acompanhando conosco. Também bendizemos por aqueles que não podem estar online, que não estão com a condição de acessar essa live. Sintam-se todos abençoados por Deus. Tenham a certeza de que o Senhor é um Deus que salva, que cuida, que liberta, que transforma, que conduz. E esse é o motivo pelo qual nós somos felizes, né? Eu quero convidar os meus irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 João, capítulo 3, para que a gente possa fazer aqui, com a ajuda do Senhor Jesus, essa transmissão, essa reflexão da palavra de Deus, que aqui, como já mencionei, em 1 João capítulo 3. Quero mandar um abraço para o Marcos Flávio, que Deus o abençoe, irmão Marquinho, Betel Brasileiro, irmã Rosirene, que Deus te abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Luciana Santos, sintam-se todos abraçados, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe. Vamos à palavra de Deus. Se encontra em 1 João, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10. Eu quero fazer uma breve oração, pedindo a graça de Deus sobre esse momento, que o Senhor possa nos abençoar. Deus, neste momento nós nos dirigimos a Ti em oração, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Declaramos que somos totalmente dependentes de Ti, e que se não for o Teu Espírito a nos guiar a toda a Tua vontade, o que seria de nós? Fala conosco, Senhor, nessa noite, por graça e por misericórdia, com a ajuda do Teu Espírito. Manifesta a Tua vontade a nós,
para que estejamos inclinados a fazê-la, a cumpri-la, e submetidos à tua vontade, experimentaremos o melhor para nós, em nome de Jesus. Torna-nos parecido com o teu Filho, a imagem do teu Filho, para a glória do teu nome. Assim nós choramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, o texto que nós vamos estudar nessa noite, meditarmos, está em 1 João capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo 10. Eu quero convidá-los a irmos à leitura, né? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conhece. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém, meus amados? Meus irmãos, nós estamos lendo aqui 10 versículos de um capítulo que está escrito na primeira carta de João, onde ele fala da importância ou da condição de sermos feitos filhos de Deus, que essa filiação, como diz o versículo 1, se dá através de um grande amor que o Pai nos tem concedido. Por termos sido amados de Deus, por termos sido amados por Deus, nós nos tornamos filhos. Nós somos sabedores que para nos tornarmos filhos de Deus se faz necessário crer no nome de Jesus. João, e agora não cito carta, cito o Evangelho, capítulo 1, versículo 11, 12 e 13, diz que Jesus Cristo veio para os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E dando continuidade, o versículo 13 diz que se torna filho de Deus aquele que crê no nome de Jesus, e que ele passa a ser uma nova criação, ele passa a ser da família de Deus, e que ele nasce de novo, e ele nasce de Deus, diz o versículo 13. Mas João considera aqui, no versículo 1 de 1 João capítulo 3, ele diz: vede ou observai que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ser considerado, ser chamado ou intitulado como filho de Deus é revelação do grande amor com que ele nos amou. É motivo de honra. E diz o texto que o mundo, por essa razão, não se identifica conosco, não nos ama, porque não conheceu
ao próprio Cristo, não conheceu a Ele mesmo. O problema que tivemos aqui e que observamos pela palavra de Deus é que quando Cristo esteve aqui nessa terra, quando Cristo esteve aqui, encarnou-se, nasceu no ventre de uma mulher chamada Maria, né? Exerceu o seu ministério, ele tinha grande dificuldade com os homens, porque os homens não o conheciam. E Jesus Cristo, certa feita, diz que eles não conheciam porque não conheciam o Pai, ou porque não tinham nada do Pai. O versículo 2, João reconhece e diz o seguinte: amados, agora, nesse momento, depois de termos sido amados por Deus, depois de termos crido no seu Filho, agora nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa condição atual, depois de crermos no Senhor Jesus Cristo. E diz o versículo 2 que ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Mas nós sabemos, nós temos a certeza de que quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Essa semelhança não se dá em divindade. Essa semelhança se dá no arrebatamento, quando Cristo, quando o Messias, quando o esperado vier, quando o nosso Senhor vier nos resgatar, e nós temos os nossos corpos glorificados. João inicia aqui um assunto acerca, no versículo 3, de purificar-se a si mesmo, de um processo ao qual nós chamamos de santificação. E ele diz que nós ainda não somos aquilo que deveremos ser, que um dia o nosso corpo, que hoje ainda sofre corrupção, ainda habita o pecado, ainda está sujeito a entristecer o espírito, um dia seremos revestidos, um dia seremos completos, como diz um texto, um dia haveremos de vê-lo ou de ser como ele é, de ser semelhante a ele, não de simplesmente imitá-lo como hoje fazemos, mas de termos nossos corpos revestidos em glória, e essa é uma esperança da igreja, momento esse em que nós não seremos mais fadados ao fracasso, ao erro ou ao pecado. Mas sabendo dessa importância, no versículo 3, João disse: olha, e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Purificar-se trata-se de negar-se a si mesmo. Purificar-se trata-se de fazer uma análise das suas ações, das minhas ações, da sua conduta, das minhas condutas, e quando concluirmos que estamos errados, imediatamente pedimos perdão a Deus pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, recomeçarmos a nossa vida, porque temos agora temor e tremor diante de um Deus que nos salvou, diante de um Deus que nos amou primeiro, diante daquele que transformou a nossa vida, diante daquele que, como diz o versículo que inicia esse capítulo, que manifestou tão grande amor ao passo de nos tornar seu filho, de nos amarmos à condição de nos transformarmos em filhos seus. O versículo 4 diz que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é que nós conhecemos sobre pecado? O que é que nós conhecemos sobre lei? E o que é que nós já ouvimos falar a respeito de transgressão? Transgredir é quebrar um mandamento, é desobedecer. Lei são os mandamentos de Deus para com o homem. A lei, segundo Paulo, que é boa, perfeita e agradável, que é santa, que é irrepreensível, ela representa a identidade de Deus para com o homem. É através da lei que o homem entende como é que agrada ao seu Senhor. O versículo 4 diz que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o pecador, ou aquele que vive pecando, é aquele que não se importa com a vontade de Deus. É aquele que não tem compromisso em obedecer a Deus. João inicia aqui um momento em que ele fala no versículo 3: e assim mesmo se purifica todo que nele tem esperança, porque ele é puro.
Então, o versículo 3 diz que aquele que nasceu de novo, aquele que foi feito filho de Deus, que ainda não é aquilo que haverá de ser, que um dia será semelhante ao seu Senhor, tem nele uma esperança, e essa esperança faz com que ele policie-se a si mesmo, que ele cuide de si, examine a sua fé, obtenha e retenha os seus passos, as suas palavras, os seus pensamentos. Observe que o seu proceder deve agradar ao seu Deus. E em contraponto, aquele que não tem esse compromisso, que diz o versículo 4 de 1 João capítulo 3, aquele que vive na prática do pecado, aquele que é conhecido por transgressor da lei de Deus, age de maneira diferente. Nós vemos aqui um paralelo que faz uma distanciação entre aquele que é filho de Deus e aquele que não é. Os filhos de Deus vivem para agradar o seu Deus, o seu Pai, ao passo que aqueles que vivem no pecado agradam o diabo. É uma coisa que não é muito comum nos dias atuais se falar, mas é uma realidade bíblica. Para darmos continuidade aqui à leitura e observarmos melhor do que se trata esse texto, nós já observamos no versículo 5, João diz, olha, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Ele trata-se aqui do nosso Salvador. Ele trata-se daquele que João olhou e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que veio para aniquilar a obra do diabo. Aquele que veio para romper os grilhões da morte ou do pecado que nos prendia. E que ele se manifestou para tirar de nós os pecados. E nos declarar justo. Nos declarar limpo da mancha do pecado. O versículo 6 diz, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Por quê? Porque ele tirou de nós o pecado. Ele tirou de nós aquilo que anteriormente nos era comum. Diz a Bíblia que ele nos transportou de um reino de trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Que Deus gera em nós a mentalidade de Cristo, que Deus transforma o nosso caráter, transforma o nosso ser. E diz o versículo 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conhece. Quando Deus realiza em mim uma obra através do seu Filho, Jesus Cristo, quando é entregue na cruz, que me purifica de todo pecado, que me lava da minha culpa, que me traz paz com Deus, Ele muda o meu ser, e agora eu vivo para engrandecer o seu nome, agora eu vivo para louvar o seu nome, agora eu tenho uma razão de viver. E diz o versículo 6, que todo aquele que permanece nele não pode viver pecando. Por quê? Porque ele nasceu de novo. É exemplo do que eu falei lá em João, capítulo 1, versículo 11, 12 e 13. Ele nasceu de Deus. Ele agora foi feito filho de Deus, a imagem de Cristo. A semelhança, o exemplo, o padrão agora é ser cristão, é imitar a Cristo. É andar nos passos de Cristo. E agora João vai fazer diferenciação entre aquele que é filho de Deus e entre aquele que é filho do maligno. Só existe duas condições. Ou a pessoa é filho de Deus, ou a pessoa é filha do diabo. A Bíblia me afirma isso e ela diz, olha, filhinhos, versículo 7, 1 João capítulo 3. Não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, quando você está praticando, exercendo atos de justiça, você está andando nos passos de Cristo, porque ele é justo. Agora o versículo 8 diz que aquele que pratica o pecado procede do diabo. E algumas traduções vive praticando. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Você observa que o versículo 7 e o versículo 8, parte A, você está imitando alguém, aquele a quem você serve, aquele por quem você foi alcançado,
Aquele porque você vive em razão de agradá-lo. O versículo 7 diz: filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem? Cristo. Versículo 8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo, determinada feita, quando estava no templo, e que foi trazido a ele o rolo, o livro para ler, ele fazia menção de Isaías, diz que ele veio para pregoar a justiça, libertar aqueles que estavam presos, trazer vista aos cegos. O trabalho de Cristo, a sua missão, é para nos fazer diferente, é para nos livrar das amarras do diabo, é para nos transportar, nos fazer nascer de novo e nos conduzir a toda a sua vontade. A verdade é que o mesmo João diz que aquele que diz que não peca faz de Deus mentiroso. Eu estou tratando de viver na prática do pecado, de não ter um Deus a quem você teme, a quem você treme diante dele, a quem você tem zelo, você procura agradá-lo. Porque o versículo 9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Gente, eu vou fazer novamente a leitura do versículo 9, porque esse versículo tem uma profundidade. Esse versículo traz uma verdade que lhe distingue dos demais, daqueles que não nasceram de Deus. Vamos fazer a leitura do versículo 9 de forma mais apurada. João constata que todo aquele que é nascido de Deus, ou todo aquele que nasceu de Deus, não vive na prática do pecado, ou não se alegra, ou não se deleita. O pecado para ele hoje é um erro de percurso, é um escorregão, é como nós dizemos aqui na atualidade, é um vacilo. Por ele não ter sido glorificado ainda, por ele estar nessa condição ainda de homem, ele erra, ele peca, mas ele não tem mais prazer nisso. Ele nasceu de Deus. Então diz João aqui no versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E quando alguém vive na prática do pecado, está evidenciando que nunca se encontrou com o Senhor. Porque a Bíblia diz que todo aquele que nasceu de Deus, nele foi plantado, diz versículo 9, a divina semente. Deus colocou em seu coração, Deus colocou em sua mente algo divino que o torna santo. O Espírito de Deus habita em você, a palavra de Deus habita em você, a mente de Cristo habita em você, foi disponibilizada em você. Você não pode viver na prática do pecado, porque você é uma nova criação, eu sou uma nova criação, e habita em nós a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ele não é mais um homem natural. Ele não vive mais para agradar o seu ventre, ele vive para agradar o Senhor. É um tema que o nosso pastor, o pastor Pérez, vive sempre, fala sempre, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, e ele cita aqui Romanos capítulo 8, não lembro agora do versículo, penso que é o 31, alguém possa me ajudar, o irmão Paulo, façamos para a glória de Deus. Todo o nosso mover, todo o nosso agir, todos os nossos pensamentos, todas as nossas inclinações, todos os nossos anseios devem ser para a glória de Deus. Ah, eu vou fazer tal coisa, agrada a Deus? Ah, eu agi de tal maneira, agradou a Deus? Se a resposta é sim, você está de acordo com o que Deus planejou para que você vivesse. Se a resposta é não, você pecou contra a santidade do Senhor, feriu um Deus santo, quebrou os seus mandamentos, e agora você precisa de reconciliação. O que é ser reconciliação? A reconciliação se dá através
do sentimento, ou da mente de Cristo que habita em você, ou da habitação do Espírito, que diz para você: você não foi comprado por um alto preço para assim viver. Você não foi transformado, feito uma nova criação. Você não nasceu segundo Deus, não nasceu da vontade de Deus para assim se comportar. E diz o versículo 10, que nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça, esse não procede de Deus. Eu estou lendo 1 João capítulo 3, versículo 10. Essas palavras não são minhas. Nem aquele que não ama a seu irmão. Nós temos aqui, nesses textos, nesses 10 versículos, um paralelo que faz em nós uma diferenciação. Um paralelo que nos torna diferente daquilo que nós chamamos de mundo. E nós não falamos de cosmos, de criação. Nós falamos de sistema pecaminoso. É fato que se você não serve a Deus, você serve ao diabo. É fato que se você não vive praticando o bem, você pratica o mal. É fato de que se você não ama a Deus, não ama seu irmão, você aborrece a Deus, você aborrece o seu irmão. E João faz uma diferenciação no versículo 10, e ele diz: assim se manifestam os filhos de Deus e assim se manifestam os filhos do diabo. Através do proceder diferente. Jesus Cristo, em determinado momento, certa feita, estava no monte, está trazendo para os seus discípulos o sermão do monte, e Jesus traz uma fórmula, uma orientação, um conceito que entra totalmente na contramão do mundo. Jesus Cristo que os seus discípulos ou seus seguidores serão felizes, bem-aventurados, quando andarem na contramão do mundo. Jesus Cristo convida os seus discípulos a ser o sal da terra, a luz do mundo, a viverem de maneira contrária, ao ser agredido no seu rosto, mostrar outra face, ao ser convidado a andar uma milha, ou forçado a andar uma milha, andar duas, a não revidar quando é ultrajado. É isso mesmo que você está ouvindo. É muito difícil, mas é uma proposta do Cristo, e nós contamos com a ajuda do seu Espírito no nosso momento de fraqueza. O Evangelho ele não deve ser diminuído para me caber ou para lhe caber, ou para caber em você ou para caber em mim. O Evangelho é pregado confiante na promessa do Deus que não pode mentir, que diz que estaria conosco, que nos auxiliaria na nossa fraqueza, como é uma promessa do Espírito. E a verdade é que todo aquele que tem a esperança de um dia encontrar com o Senhor, a si mesmo se purifica, diz o versículo 3 de 1 João capítulo 3. Então, meu irmão, de forma clara, eu vou até fazer essa live mais curta hoje. De forma clara, nós temos um problema. Na verdade, nós temos uma solução, mas um problema se não encararmos com a ótica de Deus. A Bíblia diz que num determinado momento da eternidade, Deus criou o homem. Diz a Bíblia, e eu estou desenhando aqui a história do homem, tentando lhe sintonizar, tentando lhe situar, que Deus dá a esse homem do seu espírito, sopra nele o seu espírito. Que Deus coloca esse homem na condição de filho e se relaciona com ele todos os dias, e o honra, e lhe dá um local para morar, e lhe dá paz, tranquilidade, e olha para o homem e vê ele sozinho, e lhe dá uma mulher, uma ajudadora. Que dá esse homem a condição de habitar no Éden, onde não existia o mal. Que Deus o ama primeiro e dá a esse homem uma ordenança, que ele devia se submeter a Deus e obedecê-lo. O homem não poderia tocar em algo, se fosse uma caneta, se fosse uma cadeira, se fosse um fruto, qualquer que seja o objeto, não está ligado a ele, mas está ligado à obediência. E Deus diz: olha, no dia que você me desobedecer, você morrerá. Você será destituído daquilo que tem de mais precioso para o homem, que é a minha glória. E Deus entrega ao homem essa ordenança.
e o homem decide quebrar, e o homem não sustenta o ato de obedecer a Deus, e agora desobediente, transgressor da vontade de Deus, ou pecador, o homem tem um problema para com Deus, porque Deus disse que o salário do pecado era a morte, e o homem morre. E ele não morre simplesmente pelo fato de faltar-lhe o fôlego e ele vir a falecer, não. Ele continua vivo, só que ele é destituído da glória de Deus. A morte é a separação de Deus, porque a parte de Deus não há vida. E lá no momento em que o homem peca, em que Deus tem uma conversa com o homem, com a serpente, com a mulher, e responsabiliza-os, Deus realiza ali uma promessa, a descendência do homem, diz, olha, da tua descendência, mulher, da descendência da mulher, melhor dizendo, eu suscitarei um que esmagará a cabeça da serpente. Eu suscitarei um que será fiel a mim, que me obedecerá. E que na plenitude dos tempos ele se fará homem, nascerá do ventre de uma mulher, terá um ministério terreno, será obediente a mim, obediente até a morte, morte de cruz, não quebrará nenhum dos meus mandamentos. E esse homem devolverá à nação que ele representa, ou aquele que ele representa, a condição de obedecer a Deus, a condição de ser restituído aquilo que ele perdeu, que é a glória de Deus. E esse homem é Jesus Cristo. E Pedro, sendo reconhecedor, disse, olha, a esse homem a quem vós matastes, Atos dos Apóstolos capítulo 2, Deus o fez Senhor e Mestre. Esse homem, depois de ressurreto, ele disse, olha, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então cabe a nós, que fomos alcançados por essa verdade, que fomos feitos filhos de Deus, andar nos passos de Cristo, imitando a esse homem. Cabe a nós obedecer a Deus, olhando para esse que é agora o nosso Senhor e Salvador, e viver uma vida digna do nosso chamado, esperando e crendo na sua promessa, que um dia ele vem nos buscar. E como é que se faz isso? A exemplo do que João diz, é andando nos passos de Cristo. É imitando a Cristo, é obedecendo ao Senhor, aos seus mandamentos, à sua vontade. E João, o mesmo João diz, nas suas cartas, se não me engano, na segunda carta, e ele relata que os mandamentos de Deus não são penosos, ou não são pesados. Por quê? Porque Deus lhe capacita a cumprir. A graça lhe capacita a obedecer a Deus. O Espírito de Deus que habita em você lhe auxilia no momento de sua fraqueza. Lhe orienta no que agrada a Deus, por onde andar, o que fazer e como agir. É através dessa graça que nós vencemos o mundo. É através da fé que foi dada pelo autor e consumador dela, que é Jesus Cristo, que nós podemos andar nos passos de Cristo e um dia estaremos com Ele onde Ele está. E de João, em 1 João capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10, que nós acabamos de ler, que nisto são manifestos os filhos de Deus, aqueles que fazem a sua vontade. Que nós, como regenerados, como transformados, como feitos nova criação, como os adotados na família de Deus, como luz do mundo, como sal da terra, como aqueles que o Espírito nos deu, o domínio próprio, a mansidão, a sabedoria, a longanimidade, a paz, o amor, a graça, o poder. Tudo que foi nos disponibilizado nos capacita a andar nesse mundo como Cristo andou. Irmão, e quando eu pecar? Que é inevitável que aconteça. E quando eu agir de maneira que desagrada ao meu Deus? Nós conhecemos o caminho da reconciliação. Nós somos sabedores que todo aquele que confessa o seu pecado e deixa, como diz a Bíblia, essas palavras não são minhas, eu não tenho palavra para lhe trazer, alcança misericórdia. A confissão, o arrependimento, confessa o pecado e deixa, nos torna digno da misericórdia de Deus, até aquele grande dia.
até o momento em que nos encontraremos com o Senhor e o veremos como Ele é, e seremos, como diz João, semelhante a Ele. E a Bíblia diz, em 1 João, capítulo 3, versículo 3, que todo aquele que tem essa esperança, que todo aquele que almeja essa verdade, que almeja estar diante de Deus, que almeja ter esse corpo glorificado, que almeja habitar com o Senhor, purifica-se a si mesmo. Meus irmãos, os fins dos tempos se iniciaram no momento em que Cristo se fez presente nessa terra, que anunciou que esse dia se aproximaria, que foi inaugurado com a vinda do Senhor. E a igreja, que está certa nisso, purifica-se a si mesmo. Quando você nasceu, você foi inserido no processo chamado santificação, a qual você está se despindo de tudo aquilo que pertence ao velho homem, a qual você está se despindo de tudo aquilo que não agrada a Deus. É um processo que lhe torna semelhante ou lhe traz a estatura ou lhe conduz à estatura do varão perfeito, que é Cristo. É a cada dia se parecendo mais com o Senhor. Eu gosto de exemplificar. A santificação é como se fosse minha caminhada e esse óculos não me preciso mais. Eu deixo ele aqui. Essa caneta não é necessária à minha vida, eu vou me livrando dela. E ao passo que eu vou caminhando para Cristo, e eu vou me tornando cada vez mais semelhante a Ele, e vai fazer parte da minha vida aquilo que lhe agrada. E quando eu errar, e quando eu agir de maneira desconforme com a palavra de Deus, porque em mim foi plantada a divina semente, eu estou citando o texto, 1 João capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10, eu entendo que eu não posso mais viver como um homem natural. E compreendo agora o que Paulo dizia, ninguém mais consideramos simplesmente do ponto de vista meramente humano. Porque não é possível que um homem que foi comprado por um alto preço, por um homem que um sangue de um inocente, como o sangue de Jesus, o lavou, o remiu, esse homem ou essa mulher, viva da maneira que lhe agrada. Viva sem temor e sem tremor. Viva sem compaixão. Viva sem misericórdia. Vive ao invés de produzindo os frutos do amor, da graça, do Espírito, produz os frutos da carne. Olha, irmão, a Bíblia diz que escândalos virão, mas ai daquele por quem vier o escândalo. O que a Bíblia está dizendo? Escandalizar é fazer alguém tropeçar. Escandalizar é a sua vida, é o seu agir, não ter comprometimento com Deus e você viver a seu bel prazer. É você viver sem nenhum temor de Deus. É você viver como o Senhor da sua vida. E a Bíblia diz que quem é nascido de Deus, ou nisso são manifestos os filhos de Deus, que eles vivem para agradar a Deus. Então, por ser culto de oração, qual é a oração que nós vamos fazer, irmão Mardônio? A minha oração que eu tenho feito continuamente, quem me conhece sabe, que mais de perto sabe disso, é que Deus firme os nossos passos. É que o Senhor segure na nossa mão. Eu pego o exemplo do pastor Pérez que estava me dizendo esses dias, irmão Mardônio, estava dizendo lá na igreja de Lagoa de Juvenal, quem estava lá vai se recordar. Se for nós segurando na mão de Deus, nós vamos escorregar, mas se for Deus segurando na nossa mão, nós não vamos cair. Porque Ele é forte o suficiente para firmar os nossos passos. E eu quero fazer menção aqui de um texto da carta de Judas. Judas é um pouquinho antes de Apocalipse, do versículo 24 e versículo 25, porque Judas não tem capítulos, são só os versículos 24 e 25, e diz o seguinte, versículo 24 e versículo 25 de Judas: ora, aquele está craseado, ora, que pode ser substituído por Deus, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Agora a gente entende quem é: ao único Deus, ao nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar com exultação sem mancha, imaculada é sem mancha, é sem mácula. A Ele seja a glória
A Ele seja o louvor para todo sempre. A minha oração nessa noite, meu irmão, como culto de oração, e eu lhe convido a fazer a sua oração aí, apresentando a Deus, é que Deus firme os nossos passos, é que Deus nos guarde no esconderijo do Altíssimo, é que Deus nos fortaleça, que Deus nos sustenta, porque as demais coisas serão acrescidas. As demais coisas a gente sabe passar. O momento de dificuldade financeira a gente passa por ele. As lutas na saúde elas cessam. As dificuldades elas vão ficar para trás. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. A vontade de Deus não pode ser frustrada. A minha oração é que a gente tenha consciência disso. E olhando para a nossa fragilidade, diga: Deus, segura na nossa mão. Senhor, reconheço que sou falho, que sou pecador, que transgrida a tua vontade. Eu reconheço, Senhor, que estou distante daquilo que deveria ser. Mas eu reconheço que careço da tua glória, que careço da tua vontade, que careço da tua majestade. E segura na minha mão, Senhor. Segura na nossa mão. Guarda os nossos pés de tropeçar. Livra-nos de todo mal, como nos ensinou o Senhor Jesus Cristo quando estava lá, ensinando a oração do Pai Nosso que nós conhecemos. Livra-nos de todo mal. Perdoa os nossos pecados. Nos ensina a viver como o Senhor viveu, Deus. Tem misericórdia da tua igreja. Faz com que nós compreendamos e valorizamos a tua palavra. Entendemos, Senhor, que depois de transformados, não somos mais os mesmos homens. Não vivemos segundo os nossos deleites, segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, mas nós somos servos e temos a quem agradar. Que nós tenhamos, Senhor, o desejo sincero de estar diante de Ti, não para mostrarmos para homens, mas como gratidão, como entendedores de uma vida transformada, gratos àquele que transformou o nosso ser, que nos devolveu a glória que havia sido perdida, que é o que nós temos de mais precioso. Segura os nossos, Senhor. Firma os passos dos nossos irmãos. Tem misericórdia daqueles que estão caídos, daqueles que não conheceram a tua vontade, aqueles que estão comendo das alfarrobas que o mundo pode oferecer, daqueles que estão vivendo na cegueira, daqueles que estão enganados pelo diabo, seduzidos e não têm a clareza, não tem, Senhor, porque as escamas lhes cobrem os olhos. Mas, Senhor, em nós, que fomos firmados pelo Senhor, dá-nos amor, dá-nos sabedoria para sabermos repreender com mansidão, com longanimidade aqueles que estão errando. Dota-nos, Senhor, do amor do Senhor. Dota-nos, Senhor, da mente de Cristo. Faz-nos perceber que se trata, Senhor, não de conquistas. Que se trata, Senhor, não de acúmulos. Não de tesouro nessa terra, mas de tesouro no céu. Faz-nos homens tementes a Ti. Faz com que o mundo olhe para nós e veja pessoas que temem ao Senhor, que vivem para agradar ao Senhor, que são o sal da terra, que são a luz do mundo. Ensina-nos, Senhor, a viver de modo digno do nosso chamado, de maneira digna dos dons que recebemos. Que vivamos, Senhor, com temor, com tremor, desenvolvendo a nossa salvação. É a oração, Deus, que nós fazemos, e fazemos em Cristo Jesus. E sabemos que tudo isso não será possível se Teu Espírito não estiver em nós. Nós somos pecadores. Nós confessamos a nossa incapacidade. Mas nós declaramos que os nossos olhos estão voltados para Ti. É em Ti que está a âncora da nossa alma. É em Ti que estão depositados os nossos tesouros, os nossos anseios, as nossas vontades, as nossas necessidades. E nós sabemos que o Senhor é um Pai que sabe cuidar. Que o Senhor é um Pai que nos alimenta. O Senhor é um Pai que cuida de nós. E faço o exemplo aqui da pregação do pastor de ontem na escola bíblica, da menção que o Paulo faz. Faz de nós pacificadores. Pessoas que têm a paz de Deus. Pessoas que transmitem a paz de Deus para o mundo conturbado, para o mundo doente, para onde o que vale é o ter. Onde eu não posso perder, eu não vou perder, eu não vou abrir mão. A Bíblia nos convida, Senhor, a andar nessa contramão. E nós sabemos que podemos contar contigo. Guarda-nos nos esconderijos do Altíssimo. Toma conta de nós.
É a oração que nós te fazemos, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. E glória a Deus. Eu disse que ia fazer resumido. E a gente começa orando, falando da palavra de Deus e nos alegrando. E o tempo vai passando. Meus irmãos estão conosco aqui, ou pelo menos deixaram um comentário. A irmã Raine Gomes, a esposa do Gomes. Que Deus te abençoe, minha irmã, a sua família. Betel Brasileira Siqueira, o irmão Paulo, a irmã Vanessa. Que Deus os abençoe, juntamente com toda a família do pastor Josafá, que está aí em Paracuru. A Cátia, minha esposa, que está ali também com as crianças. Luciana Santos, que Deus te abençoe, minha irmã, não a conheço, mas que a paz do Senhor possa te alcançar. Iramilton, olha aí, que alegria, lá do nosso interior, casado com a minha prima, Lavos da Mangabeira, que Deus te abençoe, Iramilton. Irmã Ana Cristina, esposa do irmão Maninho, amém, que saudade de vocês, meus irmãos. E eu falo de todos, pastor Pérez, que Deus te abençoe, é o nosso pastor. Paulo Soares, Deus te abençoe, meu irmão. Não lhe conheço, ou se conheço, não estou recordando. Receba um abraço do seu irmão aqui em Cristo. Que o Senhor Jesus te guarde, te abençoe. Márcia Castro, olá, irmã Márcia, tudo bom? Morava ali na Vila Manuel Sátiro, né? Que Deus te abençoe, aos teus filhos também. José Irapuã, irmão Maninho, já fiz menção, amém, glória a Deus. Lúcia Teles, que Deus te abençoe, dona Lúcia. Forte abraço para a senhora. Amém. Deixa eu ver se tem mais aqui algum irmão. Irmã Beth com o irmão Márcio. Glória a Deus, que Deus abençoe. É isso aí, meu irmão. Fiquem todos na paz do Senhor. A palavra de Deus, ela tem o objetivo, a finalidade, o propósito. Irmã Raquel, que Deus te abençoe também. Juntamente com o Valcrécio. Irmã Marlene e toda a sua família. A Bíblia, meu irmão, diz a palavra de Deus, Paulo instruindo, se não me engano, em 1 Timóteo, diz que ela tem o objetivo de nos redarguir, de nos arguir, melhor dizendo, não consegui conjugar aqui o verbo, vou pedir desculpa, de nos orientar, de nos exortar, de nos instruir na justiça. E ela, a palavra de Deus, é o manual do salvo. É através dela, examinando-a, que a gente sabe o que é que agrada a Deus e que não agrada. É através da palavra de Deus que nós temos alimento para a nossa alma. Através da palavra de Deus que nós reconhecemos como fazer a vontade de Deus e como viver de maneira que o agrade. A verdade é que nós estamos na igreja, somos denominados cristãos, porque reconhecemos que somos miseráveis pecadores, que carecemos da glória de Deus e que não conseguimos viver sem o Senhor das nossas vidas. Nós não conseguimos viver sem a nossa palavra, ou sem a sua palavra, que é o nosso alimento, o nosso pão. Que Deus nos guarde, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de ser obediente ao Senhor, de submeter-se à sua vontade, e que Ele firme os nossos passos, e que nos guarde até aquele grande dia. Essa é a oração que nós fazemos na condição de filhos de Deus, e que essa palavra sirva para nós exortarmos uns aos outros, e que a gente, na autoridade do Senhor, e eu cito-me como exemplo, no momento em que estiver transgredindo a vontade de Deus, se você me amar de verdade, você vai trazer para mim a palavra de Deus, vai dizer: irmão Mardoni, esse não é o meio, essa não é a vontade, essa não é a forma que Deus quer que você viva. Que Deus nos abençoe em Cristo, que Deus nos guarde até aquele grande dia. Porque Deus não simplesmente salva, Ele faz habitar o seu Espírito como penhor, como garantia de que um dia vem nos buscar e que estaremos com Ele para todo sempre. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe e a paz do Senhor.